Em 1992, um grande movimento da sociedade resultou num abaixo-assinado, com mais de 1.200.000 assinaturas pedindo a recuperação do rio Tietê. O governo do estado de São Paulo criou então o Projeto Tietê, considerado um dos maiores projetos ambientais do mundo. No período, a Sabesp construiu 3 novas estações e ampliou uma. Além disso, foram feitos mais 1.500 quilômetros de novas redes coletoras de esgoto. Despoluição do rio Tietê. Foram retomadas hoje as obras de desassoreamento do rio Tietê. Coleta, transporte e tratamento de esgoto. Projeto Tietê. Tietê é o rio mais importante de São Paulo. Melhor, mais adequada dos rios. Trar harmonia entre meio ambiente e dos rios paulistas. Trar harmonia entre meio ambiente, cultura e lazer. Melhor, mais adequada dos rios paulistas. Estima-se que na capital paulista exista entre 300 e 500 rios, concretados embaixo de ruas, avenidas, prédios e edifícios. São 3 quilômetros de curso d'água escondidos, uma cidade que nunca tratou bem seus rios. O rio Tietê, um dos maiores rios com seus 1.100 quilômetros de extensão que atravessa o estado, hoje, no trecho da capital, encontra-se morto. Mas em um passado não tão distante, foi vivo e ocupava um espaço importante na vida dos moradores da cidade. E para entender a história do rio, é necessário resgatar a história da cidade. Início do século XX, a cidade de São Paulo crescia em ritmo acelerado. Surgem as ferrovias, energia elétrica, prédios e edifícios, dando início ao ideal de progresso e modernidade, tornando a capital em sede política e financeira do país. E sem o Tietê, nada disso era possível. Das suas margens eram retiradas pedras e cascalhos para a construção civil, produção de energia elétrica, abastecimento de água, transporte, a pesca como fonte de alimento e comércio, sem contar o uso para o lazer e as competições de natação e canoagem. A população pobre usava muito o rio como lazer, trabalhava no rio, aproveitava o rio para encontrar alimento e diversão. Claro, o encontro de muitos amores em passeios de barco. A população utilizava o rio intensamente e precisava dele para sobreviver. A maior parte da população era constituída por imigrantes e afro-brasileiros pobres, todos com o sonho de uma vida melhor e mais oportunidades nesta cidade pulsante. De um outro lado, temos uma elite constituída por empresários e cafeicultores que também tinham um sonho, tornar a cidade mais urbana, industrial e moderna, como era vistas nas viagens ao exterior. Enquanto a urbanização crescia rapidamente, a segregação social era a marca de uma cidade em ascensão. Os ricos viviam nos altos das colinas, região da Paulista e Higienópolis. O abismo social era enorme. Nas áreas próximas às margens do rio, a população sofria com as enchentes em época de cheia. No projeto do Saturnino de Brito havia ali indicações de você fazer represas nas cabeceiras dos rios e operar isso de forma a impedir que houvesse grandes enchentes na época das chuvas. Infelizmente, a gestão do sistema de represas de São Paulo não ocorria para evitar as enchentes, mas era feito de forma a aumentar a produção de energia hidrelétrica. E havia então um conflito bem objetivo. Somente depois da Constituição de 88 é que houve uma gestão mais democrática aí das águas na região metropolitana de São Paulo, a Constituição Paulista de 89, e aí sim
o combate às enchentes ganhou prioridade em relação à produção de energia hidrelétrica. De fato, até então, não era isso que ocorria. Ao longo do século XX, não foi isso que ocorreu. Um outro problema que a cidade enfrentava era o da especulação imobiliária. Cada vez mais que a mancha urbana avançava pela cidade, as demandas por melhorias como pontes e portos fluviais, obras de aterros contra enchentes e saneamento básico cresciam. Mas tanto a prefeitura quanto o Estado sempre discordavam quanto às obras serem feitas e quem teria a obrigação de realizá-la. Quando a gente pensa a especulação imobiliária e os rios de São Paulo, eu acho que tem uma reflexão que precisa ser feita. Quando esses rios forem recuperados, sendo otimista, acreditando que a cidade de São Paulo um dia vai cumprir esse seu desejo, essa vontade dos seus moradores, que é se aproximar dos rios, as áreas próximas aos rios vão ser apropriadas pelas grandes empresas imobiliárias e os pobres vão ser afastados, ou a população trabalhadora terá acesso às áreas naturais recuperadas? Eu acho que essa é uma grande questão para o futuro. De modo geral, em São Paulo, a população pobre ficou sempre com áreas urbanas de menor qualidade de vida e muitas vezes degradadas. Por isso que a população trabalhadora pobre foi deslocada para as várzeas dos rios, inclusive no momento em que eles estavam sumamente poluídos, né? Então existe aí uma relação clara entre você ter áreas da cidade degradadas do ponto de vista ambiental e essas áreas serem ocupadas pela população trabalhadora pobre. Em 1925, Saturnino de Brito envia uma proposta de projeto que iria transformar a cidade. Saturnino de Brito é um engenheiro sanitarista muito renomado em São Paulo no início do século XX, que fez estudos para várias cidades e fez vários estudos aqui na região de São Paulo. O Saturnino de Brito ele tinha uma visão muito clara de que a cidade estava se transformando bastante no início do século, que ia ser uma grande cidade e que, portanto, ela teria que se readaptar aos seus rios, que ela teria que construir uma nova relação com seus rios, que não poderia se manter ainda a relação do século XIX. O que ele tinha de especial é que ele olhava os rios e pensava os diferentes usos sociais dos rios. Ele pensava que o rio seria utilizado para o abastecimento de água, para o transporte, pensava em regular as águas do rio para combater as enchentes, pensava no rio para lazer, pensava no rio para produção de energia elétrica. Além, evidentemente, aí da questão dos esgotos, que ele imaginava que seria possível afastá-los aí quando não fossem tratados. Então o Saturnino de Brito ele tinha um olhar muito especial porque ele viu todo, ele não privilegiava um único aspecto e pensava um aproveitamento que beneficiasse a cidade e seus diferentes grupos. Dessa forma, quando ele pensou na intervenção do Rio Tietê, ele pensou uma intervenção que teria sustentabilidade, uma intervenção que pudesse aí conciliar a industrialização de São Paulo, a urbanização de São Paulo, com o Rio Tietê que fosse ainda presente no cotidiano dos moradores. Infelizmente, as ideias que ele preconizou, os planos que ele realizou, não puderam se realizar plenamente e o rio acabou sendo utilizado prioritariamente para afastar o esgoto e para produzir energia em um contexto aí de intervenção na bacia do Alto Tietê como um todo. Dessa forma, então, nós recebemos o Tietê de hoje, né? Um Tietê que foi muito exaurido e aproveitado de maneira predatória. Foi então que o prefeito sucessor reformulou o projeto de Saturnino, que ficou reduzido à retificação, construção de avenidas laterais, pontes e a liberação das várzeas para serem ocupadas. Mais de 3 bilhões de dólares. Este é o total de gastos com a despoluição do Rio Tietê, que até agora não apresenta mudança significativa. Nós vamos mostrar um problema que se repete no interior de São Paulo, na Grande São Paulo, no outono e no inverno com a poluição. Olha aí, o Rio Tietê fica cheio de espuma. Tem um mau cheiro e também é muito difícil de respirar, viu, Chico? Uma cidade do extremo oriente do planeta vai servir de inspiração para um desafio enorme:
limpar os rios Tietê e Pinheiros e os córregos que atravessam a cidade de São Paulo. Em Seul, na capital da Coreia do Sul, pistas expressas para carros foram demolidas para permitir o ressurgimento do córrego Cheongye, que era canalizado. As obras começaram em 2003 e terminaram 2 anos depois. Para manter a água limpa, a Prefeitura de Seul proibiu a instalação de empresas nas margens do rio. Além disso, os 40 córregos que desaguam no Han passam por estações de tratamento. O diretor que cuida da recuperação do Han diz que o objetivo dos projetos é encontrar harmonia entre meio ambiente, cultura e lazer. O poder público e a elite paulistana conseguiram realizar o seu sonho e escolheram um projeto de urbanização para a cidade. O rio, que era utilizado intensamente por uma população mais pobre, sofreu com o descarte de resíduos químicos, com o descarte de esgoto doméstico, porque não havia interesse em projetos de coleta e tratamento de esgoto, problemas que até hoje, século XXI, enfrentamos. A população não esqueceu seus rios e ela não aceita os rios dessa forma. Ela muitas vezes não sabe o que fazer para recuperá-los, às vezes ela até acha que é algo impossível. E é isso que a gente tem que mudar. Como vai mudar isso? Organizando a população em torno desse objetivo. Não adianta nós sermos uma cidade rica, que produz muita riqueza, uma cidade cheia de glórias econômicas, se a nossa vida cotidiana for pobre, sem sentido, né? Temos que recuperar a cidade para o morador, recuperar o cotidiano da cidade para o morador, e é isso que nós merecemos, uma cidade mais humana.